Senhor seja com todos, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos na casa do Senhor para o adorar, para o louvar. Como foi cantado, entoado aqui esses hinos tão belíssimos que exaltam a glória de Deus. Como foi falado através dos cânticos, das orações, da leitura da palavra, tudo deve exaltar e render graças ao Senhor. Hoje também, como o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, também estaremos partilhando da mesa do Senhor. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu quero ler apenas um verso desse texto, o verso de número 13. João 14, verso 13. Vamos ficar em pé só mais um instante, irmãos. Se você puder ficar em pé, por gentileza, vamos fazer essa leitura todos juntos. João 14, 13. Eu não quero ver ninguém com os seus lábios cerrados. Eu quero que você abra a sua boca e leia comigo. E logo depois vamos orar. João 14, 13. Todos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra bendita, tua palavra poderosa, tua palavra que vem dos céus até o teu povo na terra. A tua igreja que foi separada e comprada pelo teu sangue. Ó Deus, estamos reunidos com o único propósito de glorificar o teu nome, de render graças à tua bendita majestade, porque tu és o único Deus verdadeiro, o Deus que se revela em todas as obras da criação, o Deus que se revela para o seu povo através das Escrituras Sagradas. Ó Deus, fala ao nosso coração, que a tua igreja seja edificada e que o teu nome seja glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, podeis sentar. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meus irmãos, os capítulos 13 e 14 do Evangelho de João, nós estamos aqui, Jesus se despedindo dos seus discípulos. Esse é o momento de dor, de angústia, de sofrimento, tanto para os discípulos como também para o Senhor Jesus. Aqui estamos na quinta-feira do Getsemane. Aqui nos encontramos na quinta-feira do suor de sangue, da traição de Judas, da negação de Pedro. Aqui estamos diante da eminente prisão do nosso Salvador Jesus. E Jesus aqui nesse texto do capítulo 14, ele traz uma palavra de conforto para o coração dos discípulos, para o coração daqueles que o seguiram durante o seu ministério aqui na terra. E ainda assim, em meio a esse turbilhão de angústia, de sofrimento e de peso, Jesus aqui é o único que, em meio a ele se dirigindo à cruz, à agonia, ao sofrimento, aos seus tosqueadores, Jesus ainda tem uma palavra de conforto para os seus discípulos. Imagine Jesus sabendo que daqui a algumas horas estará sendo pregado, preso pelos os seus inimigos, ele estará sendo amanietado, estará sendo julgado e condenado pela iniquidade dos homens. E nós sabemos que aqui temos um homem justo, santo, sem pecados. A acusação que se levantara contra Jesus, ela não era verdadeira. Mas Jesus aqui é o único que se doa pelos seus discípulos. É Jesus aqui que irá confortar e ainda instruí-los. Jesus aqui ainda tem o último ensino para os seus discípulos. Como se não bastasse, nós temos aqui no capítulo 13 uma lição de humildade. Enquanto os discípulos procuravam a primazia de quem seria o maior, Jesus dá uma lição de humildade, de servo humilde e quebrantado. Mas aqui no capítulo 14, Jesus traz uma palavra de conforto diante de tudo que os discípulos estão passando, o coração turbado, porque Jesus está anunciando as coisas que irão se proceder com ele. E muitos dos discípulos, eles não compreendem as palavras de Jesus, e o seu coração estava turbado, o coração deles estava confuso, aflitos e angustiados. Imaginemos Jesus nessa mesma condição, mas ele tendo que confortar e consolar os discípulos. A alma dos discípulos, irmãos, está em uma grande tempestade de agonia e de aflição. O coração aqui, irmãos, desse texto é o eixo entre os sentimentos e a fé daqueles homens. Jesus, ainda que o seu coração também turbado e angustiado até a morte de cruz, ele ainda traz uma palavra de conforto
de segurança para o coração daqueles homens. E é exatamente isso que João diz no capítulo 14, o verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus aponta para o Deus que os judeus e que os discípulos creram desde a fundação do mundo, em toda a sua lei, e ele diz: crede também em mim, porque eu fui enviado pelo Pai, eu sou o próprio Deus encarnado, eu que andei convosco e que vocês viram todos os prodígios e milagres, crede em mim. Ao mesmo tempo que Jesus diz que ele está para ser entregue na mão dos pecadores. E nós já sabemos, de vez em quando eu relembro os irmãos, que Jesus foi à cruz não pelo poderio, pela inveja, pela insanidade do povo, mas foi pela providência. Foi o próprio Deus que enviou a morte de cruz, com o propósito de nos trazer a vida eterna, a salvação. Amados, o coração turbado ou o coração aflito, angustiado, isso é muito comum, não apenas aqui, Jesus falando aos seus discípulos, mas é comum em todo o mundo. Muitas pessoas vivem com os seus corações turbados, angustiados, aflitos. E é essa verdade que nós encontramos nesse texto, algo muito comum, atinge pessoas de todos os sexos, de todas as faixas etárias, independente do credo religioso, independente de status social, todos somos acometidos pela aflição, pela angústia, pelo medo, pelo temor. E Jesus traz essa mensagem: não se turbe o vosso coração. Um coração pode ficar turbado, irmãos, pelas pressões de fora, e como também, não apenas por aquilo que nós vivemos de fora, como também pelos temores de dentro que somos acometidos. Quantos aqui não têm momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de parece que o chão não está ali tão sólido como anteriormente? Muitos de nós vivemos, irmãos, em momentos de dificuldades. Um coração, irmãos, pode ficar turbado, pode ficar entristecido, aflito, angustiado por muitas circunstâncias que nos sobrevêm nessa vida. Lembrando as palavras de Jesus que nesse mundo nós teremos aflições, turbulência, momento de inquietude, momento de insegurança. Irmãos, até mesmo cristãos consagrados, pessoas que temem a Deus, que andam nos seus caminhos, que são homens e mulheres piedosas, que vivem na dependência do Senhor, eles também na sua caminhada, eles podem sorver cálices amargos entre a graça e a glória. Entre a sua caminhada aqui na terra, ele passará dificuldade. Não existe um ser aqui na terra que não passe dificuldades, lutas e sofrimentos. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não deixe que o seu coração fique aflito, mas crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, a fé em Cristo é o único remédio para a doença de um coração turbado, de um coração aflito. Qual de vocês aqui nesse dia, qual de nós aqui não temos dificuldades e lutas e problemas que nos sobrevêm diariamente? Quem aqui de nós não podemos lembrar ou recordar, ou até mesmo está passando momentos de dificuldade, seja na família, seja nos relacionamentos com os irmãos? E muitas pessoas não entendem que até mesmo dentro do seio da igreja há lutas, dificuldades, até dentro mesmo da comunhão dos santos há problema de relacionamentos, há problema de insegurança. Mas nós devemos crer em Deus e crer em Cristo. Nós precisamos ter a nossa fé sempre nas promessas do Senhor. Porque as crises, elas virão, os problemas sempre aparecerão, as tempestades sempre nos acometerá, os ventos revoltos também se instalarão ou se apresentarão diante das nossas vidas, enquanto aqui estivermos nesse mundo. Nesse mundo, irmãos, nós temos em parte o conhecimento de uma paz, de uma felicidade, de uma alegria, mas tudo isso nós conhecemos em parte. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Confie em Deus e também confie em mim, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, porque também o sofrimento, a morte, ela também, em algum momento da nossa caminhada, tanto conosco como com nossos amigos e familiares, também seremos acometidos por esses sofrimentos. E nós sabemos que a morte é uma condição do pecado, que o Senhor Deus disse a Adão: se comeres desse fruto do qual o Senhor proibiu, certamente morrerá. Adão quebrou o pacto com Deus, desobedecendo a Deus, e por isso que todos nós passamos por sofrimentos, abrolhos, espinhos e até a morte.
Mas, irmãos, a morte não é o fim, porque diante de todas as provas, das tribulações, dos sofrimentos, precisamos levantar a nossa cabeça, olhar para o alto, confiar no Senhor, porque a nossa esperança não se resume nos dias aqui na terra. A nossa confiança tem que estar sempre firmado no autor da vida, em Cristo. Se eu e você somos cristãos, se cremos em Jesus, se somos seus discípulos, precisamos confiar em toda a sua palavra, porque no mundo nós teremos aflições. Meus irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. A nossa momentânea, irmãos, esse momento que passamos de tribulação e de angústia e dor, ele é passageiro. Não dá para se comparar com as glórias do porvir. Porque nós podemos viver aqui talvez até os 100 anos ou talvez um pouco mais, mas isso não significa que é o fim da nossa história. A nossa vida é eterna, Deus nos fez eterno e Ele nos promete um novo céu, uma nova terra. Jesus diz no texto de João capítulo 14 que Ele foi preparar morada. Ele está para voltar. O anúncio do fim está diante dos nossos olhos. A cada dia temos visto o cumprimento das Escrituras, das profecias. E Jesus está voltando para buscar um povo redimido, um povo que persevere, um povo que crê em sua palavra, e não nas evidências da terra, e não naquilo que os nossos olhos podem prever, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas ao povo de Deus. Precisamos aguardar a vinda do Senhor, perseverando, prontos, não nos distanciando da sua palavra, nem das suas promessas, porque as promessas do Senhor, elas se concretizam, elas se cumprem. Nenhuma palavra do Senhor Jesus deixou de se cumprir em todo o seu ministério. Meus irmãos, a oração, de fato aqui nesse texto, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Estamos vendo aqui que a oração é poder do alto, concedido ao povo santo e redimido. A oração de Deus é a conversa do povo santo ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E Ele nega nenhum bem aos seus, Ele nada nega àqueles que o temem, àqueles que o confiam. E nós vamos ver exatamente, irmãos, que a solicitude da oração é o estado de privacidade de uma pessoa a sós com Deus. E muitos de nós temos perdido esse momento tão sublime de estar a sós com o Senhor. Quantos de nós temos investido tempo na oração? Quantos de nós temos entendido e compreendido a necessidade vital de falarmos com Deus diariamente, de não nos afastarmos dessa verdade solene, buscar a presença do Senhor? Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar uma vida de santidade, uma vida regrada da verdade de Deus. Irmãos, jamais poderemos agradar a Deus se não tivermos uma vida pautada segundo a sua verdade. E eu quero falar exatamente sobre isso. Nós precisamos nos aquietar para ouvir a voz do Senhor, conhecendo-se, fazendo conhecido ao Deus Altíssimo. Porque quando nós falamos com Deus, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos. Assim como lemos na liturgia de hoje, no Salmo 51, a confissão de pecado, a necessidade de contrição diante de Deus. A necessidade de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Deus soberano, todo-poderoso. É o Deus que conduziu o seu povo em todas as guerras e lutas, o povo de Israel. E o povo era vencedor quando o povo temia Deus, quando o povo se prostrava diante de Deus, quando o povo buscava a face do Senhor. A igreja dos nossos dias, irmãos, a igreja contemporânea não pode esquecer de estar com seus joelhos no chão, com sua cabeça sobre o pó da terra, clamando a Deus pelo socorro. Muitos de nós estamos buscando aquilo que nós queremos e idealizamos em nossas vidas, mas devemos fazer a vontade de Deus, buscar a glória do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos vai ensinar sobre a oração, porque antes do Senhor Jesus começar o seu ministério, Ele passou nada mais do que 40 dias no deserto. E o que foi que o Senhor Jesus foi fazer após o batismo no deserto? O texto de Marcos capítulo 1 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. O Senhor Jesus foi se preparar para o ministério, porque Ele sabia que a vida dele seria uma vida de lutas,
uma vida de dificuldades, mas ele estava aqui para cumprir o propósito de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus tinha uma vida de comunhão com o Pai, de oração. Ele era guiado pelo Espírito, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Meus irmãos, se nós queremos de fato ser discípulos de Jesus, é necessário olhar o seu exemplo e seguir a pauta de Cristo. Jesus sempre estava com os seus discípulos, mas em alguns momentos ele saía, ele ia para um lugar deserto, ali falava com Deus. Nós precisamos ter um lugar de oração em nossa casa, um lugar de oração onde quer que estejamos. Precisamos ter um tempo de comunhão com Deus. Muitas vezes você diz, não sei porque Deus não tem atendido a minha oração, porque talvez a sua oração não esteja em estado de acordo com a vontade de Deus. Talvez a sua oração não tenha compreendido o propósito de Deus, porque, irmãos, orar é entrar numa peleja. A vida espiritual, irmãos, não é uma vida de uma ilha paradisíaca, onde você pode passar férias. O cristão não é aquele que... só coisa boa na vida. O cristão passa por lutas e por dificuldades. O cristão, ele está sempre na sua caminhada numa guerra espiritual contra as forças, as potestades que há no ar. Satanás, ele não deseja ver uma igreja santa, redimida aos seus pés. Ele não gosta de ver pessoas se prostrando e buscando a face do Deus Altíssimo. Ele quer pessoas acomodadas, pessoas alienadas pelas coisas desse século, mas nós precisamos, irmãos, buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos humilhar perante o Deus soberano, porque Deus age na vida de homens e mulheres que buscam a sua face, que se consagram, que o adoram em espírito e em verdade. Nessa luta, irmãos, que a igreja deve pelejar, não podemos dormir, não podemos ficar desatentos. A perseverança na oração, a perseverança na comunhão dos santos, numa vida que agrada a Deus, é o que Deus requer de mim e de vocês. Só aqueles que perseveram na oração e numa vida piedosa, são esses que veem a ação de Deus, os grandes livramentos, o poder de Deus em sua vida. O poder de Deus, irmãos, é o quebrantamento de alma, é aquele que se sente, totalmente dependente do Senhor, que compreende que toda a sua vida é conduzida por Deus. Meus irmãos, nós não oramos buscando a satisfação do nosso querer, nem a realização dos nossos propósitos. Nós devemos orar e viver para a vontade de Deus seja estabelecida em nossa caminhada. Não pela obtenção da nossa vontade. Jesus ensinou aos seus discípulos, seja feita a tua vontade, ó Senhor, na terra como nos céus. A nossa oração sempre deve estar, submissa à vontade de Deus, segundo o seu querer e o seu propósito. E nós vamos ver que a palavra de Deus aqui nos ensina a orarmos confiados nas promessas de Deus, no seu propósito, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. E talvez você pense, por que Deus tem demorado a responder a minha oração? Porque Deus, na verdade, será que Deus desistiu de mim, da minha oração e da minha vida? Por que Deus demora tanto em atender a nossa oração? Porque quando Deus age, Ele age em seu tempo para louvor da sua glória. E porque Deus, Ele quer nos dar quando estamos preparados, quando compreendemos. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é superior, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda os propósitos de Deus para a minha vida, mas eu devo me submeter a toda a sua verdade. Porque Deus quer nos dar coisas maiores do que nós pensamos. Porque Jesus diz em João, esse texto que lemos, tudo quanto pedirdes, eu farei. Isso farei, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E Ele diz, Ele fará isso a fim de que o Pai seja glorificado. Então as nossas orações têm que glorificar o nome de Deus, tem que, exaltar o nome do Senhor, tem que estar de acordo com a sua vontade. Porque enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. E o apóstolo João explica que a oração eficaz vai sempre depender de uma comunhão eficaz com Deus. Então a minha oração será eficaz quando a minha comunhão com Deus for real e verdadeira e sincera. Deus jamais deixará de ouvir a oração sincera de um espírito quebrantado e contrito. Deus não deixa de atender aquele que ora com o coração e com a alma, aquele que de fato se quebranta aos seus pés, não para os seus próprios deleites, mas para que o nome do Senhor seja exaltado
em toda a terra. E é isso que o apóstolo João explica sobre a oração eficaz. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. Então nós precisamos, irmãos, quando nós pedirmos todas as coisas vos serão concedidas, quando a palavra de Deus estiver em nós e quando ela fizer morada em nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser algo agradável ao meu paladar. Ela tem que fazer morada no meu ser. Ela tem que estar no meu pensamento. Eu preciso viver a palavra, eu preciso orar a palavra. É exatamente isso que nos ensina o evangelista João. Quando Deus estiver em nós, as suas palavras estiverem em nós, nós pediremos o que quisermos e será feito, porque nós estamos em plena comunhão. A comunhão eficaz, uma comunhão verdadeira e íntima com Deus, nos fará que a nossa oração seja também eficaz, real e verdadeira, porque jamais pediremos aquilo para nossa próprio deleite, mas aquilo que louve o nome do Senhor. Irmãos, a exemplo da nossa caminhada cristã, tudo quanto fizermos aqui sempre deve redundar a glória do nome do Senhor. Das coisas mais simples, de tudo quanto nós fazemos no nosso negócio, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida, como alguns dizem, secular. Todas essas atividades devem sempre apontar para Deus, para que os homens vejam as nossas boas obras e assim eles glorifiquem, sabendo que de fato existem homens e mulheres que andam com Deus, que temem a Deus e que glorificam o seu nome aqui na terra. Meus irmãos, a chave para que tudo quanto pedirdes seja feito, está exatamente o evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 14, ele dá a resposta, como é que tudo será feito? E diz João aqui, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14, é exatamente essa, a chave para que Deus possa responder às nossas orações. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, como saber a vontade de Deus para nossas vidas? Como conhecer qual o propósito de Deus em minha estadia aqui na terra? Nessa peregrinação do qual o Senhor me concede esses dias aqui. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Deus se revela a você todos os dias, quando você se debruça diante da sua palavra, quando você investe tempo em meditar nela e dizer, Senhor Deus, fala ao meu coração, me instrui, me concede sabedoria, porque a Bíblia diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá. Eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso investir tempo na palavra, na oração, nessa comunhão, porque Deus está falando para o seu povo, porém o seu povo não tem ouvido, porque o seu povo não tem buscado ouvir a voz de Deus. E Paulo em Romanos diz que não são justos diante de Deus aqueles apenas que ouvem, mas aqueles que praticam a palavra. Será que você consegue perceber a ordem das coisas? Primeiro devemos estar com Cristo e a sua palavra deve estar em nós. Estar com Cristo. A palavra de Deus precisa estar em meu coração. E segundo, precisamos pedir de acordo com a sua vontade. Essa é a oração que Deus ouve. Estar com Cristo em comunhão com o Senhor. E segundo a sua vontade, ó Pai. Lembramos da oração de Jesus aqui mesmo no capítulo, quando Jesus no Getsemane ora ao Senhor e o seu suor se torna em gotas de sangue. Ele está dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, essa morte de cruz maldita. Fazendo eu essas palavras, mas seja feito a tua vontade. E o profeta Isaías, há 700 anos, diz que o próprio Deus o enfermou, o fez moê-lo, ele entregou a sua vida por nós. Deus enfermou o seu próprio filho, ele o entregou à morte. E Jesus, submisso ao Pai, submeteve até a morte e morte de cruz. Ele não disse, Pai, eu vou mudar a história, não vou morrer pela cruz, vamos colocar outro personagem, porque eu sou muito bom e santo, porque eu não mereço a morte. Não, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. E muitos de nós queremos fazer a nossa vontade diante dos nossos caprichos, nossos pensamentos, dos nossos ideais. Mas, irmãos, Deus espera a obediência do seu povo. A obediência é o que Deus
ama encontrar nos seus servos. Era isso que Deus amava a Davi. Achei a Davi homem segundo o meu coração, não porque Davi seria um homem perfeito e íntegro, mas porque Davi, ele quando ouvia a voz de Deus, ele reclamava o perdão, ele suplicava a misericórdia. Foi assim no Salmo 32, no Salmo 51, quando Davi, quando foi apontado em grande pecado, quando ele ocultou o pecado do adultério, mas o profeta diz: tu és este homem, e Davi caiu em si e suplicou a Deus misericórdia. Diferente do rei Saul, aquele que foi escolhido pelo povo, ele não se arrependia dos pecados. E Deus amava Davi, porque Davi era um homem temente. Deus ama aqueles que se arrependem do mal, aqueles que deixam a prática da iniquidade, aqueles que reconhecem que Ele é o Deus soberano, do qual eu preciso me prostrar diante da sua palavra. Meus irmãos, Jesus nos ensina a ter uma vida de oração, e eu quero compartilhar rapidamente 3 considerações em cima desse livro, desse texto de João 14:13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a oração tem alcance ilimitado. A oração que Deus nos deu, o poder da oração, ela não tem limites, ela pode todas as coisas, porque é o Deus soberano que nos concede o poder. Se fizermos, é isso que Jesus diz, tudo o que pedirdes. Jesus não colocou limites no alcance da oração, ele disse: tudo que pedires em meu nome eu farei. Podemos apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, nossos planos, mas o Senhor vai nos ensinar que a oração não pode ser de acordo com o nosso querer. Para Ele não há coisa demasiadamente difícil, porque Deus, como diz Davi no Salmo 139, é o Deus que tudo pode. É o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. É Deus que sabe todas as coisas. Não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. João diz no verso 12 desse mesmo texto de João 14:12, diz o texto, voltando um verso: em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, para junto do Pai. Veja a autoridade que o Senhor nos deu. Faremos obras maiores que Ele fez. Irmãos, muitas pessoas interpretam erradamente essa passagem do que o Senhor Jesus disse aqui: farão obras maiores do que eu vos fiz. As maiores obras que os crentes, os discípulos de Cristo farão, irmãos, não são maiores quanto a natureza delas, mas quanto a extensão. Ou seja, o Senhor Jesus foi ao Pai, mas deixou o seu povo aqui para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho. Obras maiores porque nós continuamos na terra aguardando a volta de Jesus. Quando Cristo fala em obras maiores, com toda a probabilidade Ele está pensando em conversões de almas. Lembramos do Pentecostes, o apóstolo Pedro pregando um sermão, um único sermão, e quase 3.000 almas foram alcançadas. Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele diz: hoje precisamos pregar 3.000 sermões para converter apenas uma alma. Enquanto Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, centenas, milhares de pessoas se converteram. Essas são as obras maiores que Jesus falou. A igreja é o porta-voz que deve anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas as pessoas estão querendo poderes miraculosos, poderes que possam se apresentar como pessoas possuidoras de poderes sobrenaturais. Mas o Senhor está falando aqui: as obras maiores, magníficas, são as conversões de almas. É a missão da igreja: ide e pregai o Evangelho. A conversão é obra do Espírito Santo. Obras maiores do que essa, irmãos, nós vamos encontrar exatamente isso: a ação da igreja cumprindo a sua missão. Podemos ser ousados em apresentar a Ele aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não estamos dizendo aqui que você não pode orar a Deus para que uma pessoa fique curada ou para que uma pessoa possa ser restabelecida. Não, a ação de Deus, ela continua, porque Deus não muda. A imutabilidade de Deus, Ele age no seu tempo como lhe apraz e como Ele quer. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder em nome de Jesus. E todas as coisas, o que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode realizar, Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui
o que Jesus nos ensina, que a oração, segundo a sua vontade, Ele realiza segundo o seu querer e o seu propósito. E aqui, em segundo lugar, devemos orar exatamente apenas no nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome. Não existe oração forte, nem pessoas fortes em oração. De vez em quando eu escuto alguém dizer: pastor, ore porque a oração do pastor é mais poderosa. Presbítero ou missionário, irmãos, não existe pessoas com orações poderosas. Não existe uma elite aqui na terra que tem poder sobrenatural, diferente de outros. O que existe são pessoas consagradas, pessoas tementes a Deus, e o autor da ação é o próprio Deus. Não oramos, irmãos, confiados em nossos méritos, chegamos a Ele no próprio nome dEle, não é em nome do pastor, não é em nome de quem quer que seja, mas o nome do qual nós elevamos é o nome de Jesus. Essa foi a oração que o Senhor Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Meus irmãos, na oração, não é a oração que é poderosa, mas poderoso é aquele que responde às orações. É o Deus eu sou, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, de Jacó, é o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus de Jesus. Crede em mim, crede em meu Pai, crede também em mim. Nós precisamos crer, porque orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, não significa um cheque em branco, do qual Jesus assinou e você pode todas as coisas, mas você deve se submeter à vontade de Deus, ao tempo de Deus, ao seu querer e o seu propósito. Submeter ao Senhor. Nós devemos pedir o que Jesus pediria, o que agradaria a Deus e o que glorificaria o seu nome. Essa é a oração que Deus deseja ouvir. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. As palavras do Senhor precisam permanecer em meu coração. Eu, quando orar, eu preciso ter sabedoria e dizer: Pai, tem misericórdia. Senhor, ouve segundo o teu querer e o teu propósito. E a gente precisa se quebrantar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus e que nós não passamos de pó. E nós vamos ver também que Jesus ensina aqui nesse texto de João 14:13 a promessa segura da oração. E Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Essa é a garantia. Jesus promete fazer tudo aquilo que pedirmos segundo a vontade dEle, segundo o seu propósito. Isso farei. Aquele que nos ensina a orar promete ouvir a oração e garante atender a oração sincera e verdadeira. Sendo assim, irmãos, orar é unir a fraqueza humana, a debilidade humana com o poder de Deus. É nos submeter à sua vontade e ao seu querer. É saber que Ele é Deus e que tudo Ele pode, e que eu, humildemente como seu servo, devo me humilhar diante dEle e suplicar a sua misericórdia. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero concluir mostrando que Tiago, irmão do Senhor, escreveu: nada tendes porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. Então nós precisamos entender que a oração, de acordo com a palavra e da comunhão eficaz que eu tenho com Deus, a oração será sempre eficaz, porque será segundo o seu propósito e o seu querer. E também Jesus disse em Mateus 7:7, pede e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte, confiados no Senhor, nos quebrantar diante de Deus, nos derramar o nosso coração, sabendo que Ele é poderoso para fazer tudo quanto nós sequer entendemos. E último aqui, o propósito maior da oração, em quarto lugar, é a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o propósito final das nossas orações é que o nome do Senhor seja glorificado através do Filho. O fim último, irmão, da oração não é o bem do homem, mas a glória de Deus manifestada em seu Filho Jesus. Quando o Senhor atende às nossas petições e súplicas, sempre o Pai é glorificado no Filho, porque nós temos aprendido, nós começamos a compreender uma vida de comunhão, uma vida de oração eficaz.
ela precisa ter, de fato, o conhecimento de Deus, porque a nossa oração jamais pode ser antropocêntrica, do homem para o homem, mas a nossa oração é teocêntrica, ela é dirigida a Deus, o Deus que tudo pode, e segundo a sua vontade e querer, e a sua glória, Ele atende a oração do justo. A oração não visa exaltar o homem, mas a Cristo, porque tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. E muitas pessoas gostam de buscar para si mesmo a glória, os holofotes, o destaque. Mas eu preciso entender que aquilo que Deus me colocar na minha vida para que eu faça é fruto da sua graça bendita, da sua misericórdia, do seu amor, que muitas vezes não compreendemos, pela restauração da igreja, para que a igreja volte a uma vida de comunhão. Tendo uma comunhão com Deus, certamente Deus atenderá a oração do seu povo. Precisamos orar, a igreja precisa entender que está numa peleja constante, numa guerra espiritual, e precisa colocar o seu joelho no chão. Nós precisamos entender que a igreja ao longo da história tem perdido o seu vigor e o seu testemunho, porque a igreja não tem orado, porque a igreja não tem buscado a face de Deus. E nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós precisamos pedir a Deus a restauração da igreja, a fim de que a igreja seja um luzeiro a brilhar para a glória do Senhor, para que a igreja seja santa, o seu povo o adore em espírito e verdade, para que possamos oferecer culto aceitável a Deus. É necessário que haja quebrantamento, porque Deus nos concede esse instrumento poderoso de oração, mas é necessário quebrantamento e vida santa, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja salvação dos pecadores aqui na terra. É necessário que haja gente, crente, servos, discípulos e discípulas, que se coloque diante do Senhor.